Mais um vídeo aqui no canal Alavancando Rural e hoje um vídeo polêmico, então já estou preparado para vocês comentarem bastante e vou aproveitar e já pedir a inscrição de vocês, ativar o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos, mas deixa para fazer tudo isso no final do vídeo, porque esse vídeo vai ser polêmico, vai ter chuva nos comentários. Já vou adiantar que vou trazer minha opinião sincera sobre as formas de marcar poço, não vou passar pano, não vou tentar ser político e elogiar algo que eu não acho que deve ser elogiado. E dito isso, vamos começar com a análise. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar o método mais conhecido por vocês. Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. Que é a locação de poço através de varinha ou forquilha de cobre ou galho de goiabeira, a famosa radiestesia. Então, aqui tem vídeos de locação via radiestesia e meu ponto é o seguinte: eu não acredito na radiestesia, porém não digo que não existe um fundamento teórico para ela. O que as pessoas acreditam é que algumas pessoas possuem um dom de sentir a variação do campo eletromagnético da Terra, por menor que ele seja. E isso é um pouco improvável, porque não só a água traz uma variação no campo eletromagnético, e caso exista água em profundidade, a 100 metros, a variação é muito pequena, que nenhum aparelho consegue medir essa variação em superfície. Então, apesar de ser um método que eu não acredito, particularmente eu não acredito, isso não quer dizer que não funcione, eu não sou o dono da verdade, apesar que vai ter dois métodos aqui que eu vou colocar minha mão no fogo para dizer que é enganação, de que não funcionam, porém a varinha tem esse fundamento. Já tive uma experiência pessoal com a varinha, em que peguei duas forquilhas de cobre, andei até um poço produtivo e as forquilhas se fecharam. Mesmo assim, eu continuo com minha opinião, porque eu acredito que o cérebro, o subconsciente da gente, ele trabalha de forma enganosa. Então, se eu espero que aquilo dê certo, aquilo vai dar certo. Uma coisa importante, funcionando ou não, eu acredito muito na honestidade das pessoas que trabalham com locação via radiestesia, porque são pessoas que realmente acreditam naquilo, e é o que importa, e fazem buscando entregar o poço produtivo ao cliente. Diferente desse segundo método que eu vou mostrar aqui agora, que é a teleradiestesia, onde o indivíduo está utilizando um cristal de quartzo em uma corda, e em alguns mapas ele está fazendo a locação em cima de uma folha de papel. Eu acho que não tem nem como se aprofundar nesse vídeo, é só uma pessoa balançando um pedaço de quartzo com energia em cima de uma folha de papel, nem está na propriedade, então sem muito fundamento. É muito fácil a gente falar, ah, mas ele fez, furou e deu água. Gente, marcação de poço é algo complexo, certo? Mas tem alguns terrenos que você vai jogar o chapéu para cima, onde cair você pode perfurar que vai dar água. Então, o acerto, ele não é preponderante para que a gente assuma que aquilo funciona. Nesse conteúdo, a gente vê que ele trabalha com alguns mapas que fogem do mapa de satélite da propriedade, de morfologia, geologia. Não vou saber me aprofundar muito nisso. E se de fato existisse uma compilação desses dados para fazer a alocação, a gente teria um método, não vou dizer mais assertivo, porque assertivo depende muito da região, do profissional, mas a gente teria um método mais fundamentado. Dito isso, eu vou partir para o terceiro tipo de locação, que é a análise via satélite, onde aqui sou eu fazendo a análise via satélite de um cliente, onde eu utilizo dados de SRTM, folha de SRTM, que é um dado geomorfológico que me dá uma noção tanto do relevo quanto da estrutural da geologia local. A própria geologia, posso ir cadastrado no Ciagas, onde eu pego características homólogas dos poços produtivos e reproduzo na propriedade do cliente, e também leio artigos sobre hidrogeologia da região. Isso daqui é fundamental para qualquer análise de locação in loco. Então, se a pessoa vai para uma propriedade sem ter feito essa análise, a chance de erro é muito grande, porque ela precisa entender todo um contexto para poder ir para a propriedade e fazer a locação. Tem um percentual alto de assertividade realizando esse método, mas sou honesto com vocês em falar que não é 100% seguro. Faço o meu melhor, outros profissionais também fazem o melhor para fazer esse tipo de locação, porém nada supera os métodos que eu vou trazer mais à frente, que são os métodos geofísicos, porque eles conseguem investigar em profundidade, então é uma espécie de raio-x, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente nos próximos tópicos. Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. O que eu vou falar agora é de um método que eu não sei o nome, mas chamei de pseudogeofísica.
Pseudo vem de falso, do latim. Então, acho que o nome casa bem com o que é feito. Aqui tem alguns vídeos em que as pessoas utilizam uma espécie de varinha eletrônica, em que ela fica girando onde dá um ponto de locação, e esse é um dos métodos que eu vou falar que eu tenho certeza que não funciona, porque a gente que é da área, a gente tem que se atualizar em relação às novas tecnologias, e isso foge de tudo que está sendo publicado, do que as grandes empresas de geofísica estão produzindo. E basicamente, eles querem utilizar o conceito de eletrorestritividade e GPR em uma varinha eletrônica, onde fala que por ondas eletromagnéticas o aparelho vai acusar onde está a água e essa varinha vai rodar nesse ponto. Então, como já falei, diferente da radiestesia, onde os profissionais buscam entregar um poço produtivo ao cliente sem nenhum tipo de nenhum tipo de como é que eu posso falar? Picaretagem. Então, diferente da radiestesia, onde os profissionais tentam fazer a locação sem enganar o cliente, quem contrata a radiestesia sabe exatamente o que está contratando. Esses profissionais, eles tentam iludir o cliente dizendo que estão prestando serviço de geofísica, sendo que, na verdade, é um procedimento sem nenhum tipo de embasamento. Alguns colocam 4 eletrodos na Terra, formando um quadrado, e diz que está investigando ali com geofísica. Como eu falei, eles buscam misturar conceitos do GPR e da eletrorestritividade para fingir que estão fazendo a locação de poço através de geofísica. O fundamento teórico seria justamente ondas eletromagnéticas, é a mesma coisa da varinha, sensibilidade à variação do campo eletromagnético, só que com um aparelhozinho. Porém, pessoal, isso não tem um conceito bem firmado, até por causa da profundidade. Quando eu falar de GPR, vocês vão entender que o que existe de mais moderno para sentir a variação da resposta a ondas eletromagnéticas consegue investigar entre 20 e 40 metros. Quando você vai a 40 metros, você perde o detalhe, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, esse aparelho que não tem contato com o solo, que fica na mão, rodando, ele não tem nem espaço para ter uma bobina que gere uma corrente que consiga emitir ondas eletromagnéticas no solo. Então, todo o conceito não é fundamentado. Eu poderia passar aqui o vídeo todo desmentindo cada ponto que eles informam, mas por ser algo totalmente falso, seria uma perda de tempo desmentir cada ponto. Um deles, que eu acho mais absurdo, na verdade, dois, é que investiga 1.000 metros de profundidade e também que dá a qualidade da água. Não existe método que vai te dar a qualidade da água sem ser análise química. Então, a única forma de você saber se a água é de boa qualidade é perfurando poço, coletando a amostra e enviando para o laboratório. Então, essa tecnologia super avançada que as pessoas divulgam por aí é nada mais, nada menos que um golpe. Uma coisa importante, não estou dizendo que no futuro não existe um aparelho capaz de realizar o que esse promete. Porém, posso garantir que hoje não existe tecnologia validada capaz de fazer isso. Se existisse, as grandes empresas de geofísica, as grandes empresas que trabalham com método geofísico, como a Petrobras da vida, uma Vale, estariam utilizando. Porém, isso daí é só, infelizmente, para enganar as pessoas que não têm acesso ao conhecimento. Agora vamos falar da geofísica. Esse daqui é o método de eletrorestritividade, que é o método mais estudado, com mais artigos publicados sobre locação de poço. Então, é utilizado algumas hastes de aço inox, fios, bastante fios, diferente daquele que a gente viu no método passado, e um aparelho que vai emitir eletricidade entre os eletrodos, através dos fios, e vai medir a corrente e a DDP em cada ponto de aquisição. Com isso, vai formar uma nuvem de pontos com o valor de resistividade, já que a gente vai utilizar os dados de corrente, DDP e uma constante para calcular a resistividade de cada meio, e com essa nuvem de pontos ser feita a interpolação. Geralmente, uma fratura com água ou uma zona de caverna com água vai ter uma resistividade muito mais baixa do que a rocha maciça. Sendo assim, você vai ter um contraste geofísico, onde as zonas com maior potencial de saturação em água vão ser zonas de baixa resistividade, e onde tem alta resistividade, geralmente o maciço rochoso. Mas é muito importante que você faça geofísica com profissionais e empresas que tenham experiência. Melhor ainda se tiver experiência na sua região, porque existe uma coisa chamada dualidade dos dados, em que uma zona com argila pode ter o mesmo valor de resistividade de uma fratura com água. Então tem que saber tratar esses dados, processar e, o mais importante, interpretar. E por fim, eu trago aqui para vocês o método que é muito bom para a alocação de poços, já falei dele anteriormente no vídeo, porém pouco utilizado por conta da sua baixa capacidade de profundidade de investigação, que é o GPR, que é esse carrinho que está sendo passado aí na tela, em que emite ondas eletromagnéticas, e à medida que vai mudando o meio físico, por conta das propriedades da onda de refração, reflexão
e difração, ele recebe o sinal de volta e a partir daí faz uma modelagem das camadas abaixo. Então nesse vídeo o profissional faz linhas retas, mas cobrindo um campo para poder fazer uma modelagem daquilo. Acredito que aqui ele está buscando por encanamento. Esse método é muito utilizado na indústria para buscar encanamentos em locais onde vai ser construído alguma coisa e não tem a planta da tubulação. Então as pessoas utilizam isso daqui para identificar tubulação e encanamentos em obras dentro da indústria. O problema dele é que o que tem maior detalhe, que é o de low penetration, ele tem uma capacidade de investigação de 20 metros. Já o High Penetration, que tem uma capacidade de penetração melhor, ele perde o detalhe na aquisição, porém consegue chegar até 40 metros. Então é isso, pessoal. Sei que alguns não vão gostar do vídeo, mas aqueles que gostaram, vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e deixar algum feedback nos comentários. Sei que vão ter bastante comentários criticando esse conteúdo, mas a ideia aqui é falar a verdade. Então, se você não concorda com o que eu falei, deixa nos comentários também e vamos trazer boas discussões para esse setor que, na minha opinião, carece de informações e, por isso, muitas pessoas acabam perfurando o poço seco no Brasil. Um abraço e até a próxima.